Vamos ler a palavra de Deus da Bíblia Sagrada. Dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 14, no capítulo 11, no capítulo 7 do versículo 14 de Romanos diz assim: primeiro dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 14 fala assim: sabemos que de fato que a lei é espiritual, mas eu sou o canal vendido ao pecado. E no versículo 15 fala assim: não entendei absolutamente que faço depois de... Não faço o que quero, faço o que aborreço. E no versículo 16 diz assim: e se faço o que eu quero, reconheço que a lei é boa. No versículo 17 diz assim: mas então não sou o que eu faço, mas o pecado que em mim habita. E no versículo 18 diz assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o quero é bem estar em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. E no versículo 19 fala assim: não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. No versículo 20 diz assim: eu, se faço o que não quero, já não sou o que faço, mas sim o pecado que habita em mim. E no versículo 21 fala assim: encontro, pois, em mim esta lei, quando quero fazer o bem, o que se me deperá o mal. E no versículo 22 diz assim: deleito-me na lei de Deus e no último do meu ser. O versículo 23 fala assim: sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito, e me prendi à lei do pecado que está nos meus membros. E no versículo 24 diz assim: o homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? E no versículo 25 fala assim: graças seja toda a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo é a graça de Deus que deu, né? E no versículo 26 fala assim: assim, pois que o lado do Espírito sou sobre mim, se lei de Deus, outro lado de minha carne sou escravo da lei do pecado. E no versículo, agora vamos pro versículo 7, versículo 8. E no versículo 8 fala assim, no capítulo 8 do versículo 1 fala assim: de agora nem diante, pois já não há nenhum com determinação para aquele que está em Jesus Cristo. E Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim: e a lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. E no versículo 3 diz assim:
que era impossível lei, visto que é carne e tornará importante. Deus foi enviado por causa do pecado, seu próprio Filho, numa carne semelhante do pecado, condenou o pecado na carne. Nosso Senhor Jesus Cristo descondenou, quer dizer, nós não temos pecado na carne com a graça dele, né? E no versículo 4 diz assim: e a fim que na justiça prescrita pela lei fosse realizada, não que enviamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E no capítulo 8 do versículo 5 fala assim: os que vivem no segundo a carne gostam do que é carnal, e os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. E no versículo 6 diz assim: a inspiração da carne é a morte, enquanto a inspiração do Espírito é a vida e a paz. E no versículo 7 diz assim: porque desejo da carne é os hostiais a Deus, por a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. E no versículo 8 diz assim: os que vivem segundo a carne não podem agradecer a Deus, que segundo a carne. E no capítulo 8 do versículo 9 diz assim: vós porém não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. E no versículo 10 diz assim: e o que se Cristo está em vós, e o corpo da verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justiça, pela santificação. E no versículo 11 diz assim: seu Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida ao vosso corpo mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no capítulo 12 diz assim: portanto, irmãos, não somos devedores da carne para que vivemos segundo a carne. E no versículo 13 diz assim: de fato, se viver segundo a carne, haverá de morrer, mas se pelo Espírito santificado a obra da carne viveremos. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 14, no versículo 14 diz assim: pois todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos nós que somos conduzidos pelo Espírito de Deus somos filhos de Deus, que é o Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Com o poder do Espírito Santo, a graça de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ama todos nós, ama você, ama eu e ama todo mundo, aquele que ouviu a sua santa palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso próprio Deus, o nosso Senhor. Ele nos abençoa e nos santifica pelo seu nome. Amém.